eu quero te apresentar, eu sou Marcos, como já foi dito aqui. Eu sirvo o Senhor nesse momento de oração para a honra do Senhor no ministério de pregação e também nesse tempo eu sirvo o Senhor no grupo nesse momento de oração. Eu também quero apresentar meus irmãos do ministério, a Larissa e o Deodécio. O que nós iremos fazer aqui hoje, nós iremos dar um breve testemunho sobre o que foi o Pentecostes nas nossas vidas. Amém? Eu já queria convidar você a pegar a palavra, Atos dos Apóstolos, de 1 a 4. Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 4. Amém, misericórdia. Amém, está bem sem Bíblia aí, irmãos? Levante a mão para sem Bíblia. Irmãozinho sem Bíblia, certo? Acompanhe comigo, a minha tradução de Jerusalém, ela vai estar um pouco diferente, mas a linguagem é a mesma, o sentido é o mesmo. Tendo se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um ruído a agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como fogo, que se repartiu e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe conduziam e experimentaram. Palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, assim como o coordenador conduzia aqui hoje, antes, quem teve uma experiência com o Espírito Santo nunca mais é a mesma pessoa. E essa experiência que tive com o Espírito Santo me tornou ser essa nova pessoa que eu era antes de fazer essa experiência que eu tive com o Espírito Santo de Deus. Assim, irmãos, o meu testemunho sobre o Espírito, a minha experiência com o Espírito Santo foi aqui nesse salão, em meados de 2012, mais preciso, em meados de junho do ano de 2012, aqui nesse salão mesmo, numa pregação de batismo do Espírito Santo no meu seminário que eu fiz. E assim eu queria falar com vocês assim, a graça que foi essa experiência que eu tive com o Espírito Santo. E assim, a experiência que eu tive com o Espírito Santo começou já na pregação. Você, eu acho que todos aqui, a maioria aqui já fez um seminário do Espírito. Após a pregação do batismo do Espírito Santo, é convidado as ovelhinhas a se sentarem para os irmãos orarem para que o Espírito Santo repouse sobre aquele que ainda não experimentou o Espírito Santo. E essa experiência comigo já foi se tornando já na pregação que eu tive com o Espírito Santo. Aí eu já falava com o Senhor, parece impossível, Senhor, mas assim, se for possível que esse Espírito Santo mude mais a minha vida, eu quero. E fui. Sentei numa cadeira dessa, falei, que interessante, esse central aqui, e comecei a pedir ao Senhor, eu quero esse novo aí, eu quero experimentar esse Espírito Santo que todos falam, que todos levantam a mão, que todos começam a falar, eu quero sentir isso, Senhor. E fui pedindo isso ao Senhor sentado. E assim, irmãozinho, vinha dentro do meu coração uma chama ardente, ardendo, assim, uma chama que vinha de dentro, vinha tirando aquele suor, um suor frio que entra dentro de mim. E assim, quando o irmão orava por mim, eu dizia assim, meu Senhor, Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego toda a minha história, tudo que já passei até o dia de hoje, eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor. E sim, irmãos, eu confesso para vocês, eu nunca tinha essa intimidade com o Senhor, de ter esse diálogo íntimo com o Senhor. E ali, quando os irmãos começaram a orar por mim, eu fui tendo essa intimidade com o Senhor de entregar minha vida, de querer tudo que o Senhor quer, eu queria minha vida, eu ia falando isso com o Senhor, eu quero, Senhor, sentir o Espírito Santo sobre minha vida, eu quero esse novo Pentecostes sobre mim. E assim, quando os irmãos oraram para mim, por mim, eu
pude sentir assim o amor dele me submergir. Fiquei imerso pelo amor de Deus naquele momento. E eu confesso assim, irmãos, que a partir daquele momento eu pude assim, sentir uma experiência maravilhosa comigo. E naquele momento eu me senti amado por Deus, amado pelos meus irmãos que oravam por mim. E assim, mergulhado nessa misericórdia de Deus que eu senti naquele momento, eu pude assim pensar comigo: Senhor, ao que levantar daqui, Senhor, eu também possa proclamar essa experiência que eu estou tendo do Senhor. E é isso que eu fiz. A partir do momento que eu estava de joelhos, prostrado aqui, que o Senhor me tocou com o Deus Santo Espírito, eu me levantei, um homem novo, um jovem novo. E assim, irmãos, eu procuro testemunhar essa experiência para todo mundo. Na minha pequenez, com toda a minha timidez, com toda a minha timidez, o Senhor me chamou para o ministério de pregação e mais tardar o núcleo de procuração. Quer dizer assim, é um chamado que o Senhor me atendeu, que eu quero levar essa experiência para todo mundo. E assim, irmão, através dessa experiência, eu tive algumas virtudes em minha vida, através da experiência do batismo do Espírito Santo. Eu queria estar partilhando algumas delas com vocês nessa noite. A primeira delas que eu queria partilhar com vocês é que uma das grandes virtudes que eu tive através do batismo do Espírito Santo foi que o pecado que o Marquinhos comete hoje começou a incomodar. Antes de eu ser batizado no Espírito Santo, o Marquinhos pecava, blasfemava contra Deus mesmo, e assim, não incomodava, fazia as coisas erradas, e aquilo não me incomodava, nunca chegou a me incomodar. E a partir do batismo do Espírito Santo, teve essa virtude grande em minha vida que o pecado começou a me incomodar. E isso me leva a uma vida de santidade, irmãos. A partir do momento que o pecado começa a incomodar a sua vida, você vai procurar a não pecar mais, vai procurar a viver a santidade. Mas uma virtude que eu tive através da experiência do Espírito Santo foi que eu comecei a viver o senhorio de Jesus sobre a minha vida. O que é isso? Tudo que eu faço, pedir o Senhor de Jesus, uma vestimenta, um corte de cabelo, um local que eu possa frequentar, eu procuro antes perguntar a Jesus, essa roupa te agrada? Esse modo de falar está te agradando? Essa grande graça também que eu tive em minha vida através do batismo do Espírito Santo foi viver o senhorio de Jesus em minha vida. E assim, irmãos, eu acho que a maior graça que eu tive através do batismo do Espírito Santo foi assim, querer tudo o que Deus quer e querer sempre, em todas as circunstâncias e sem restrições. Querer tudo o que Deus quer e querer sempre, em todas as circunstâncias e sem restrições. Amém? Esse é o meu breve testemunho. Boa noite. Meu nome é Larissa, sirvo no grupo de oração desde 2008. Na verdade, comecei a frequentar em 2007, comecei a servir em 2008. Sou casada e sou uma pessoa muito feliz de estar aqui hoje dando esse testemunho, que foi a grande conversão da minha vida. Eu vivenciei uma experiência com o Espírito Santo pela primeira vez, foi na experiência de oração. Na experiência de oração que eu fiz em 2008. Mas deixa eu voltar só um pouquinho para vocês entenderem como que eu cheguei até essa experiência de oração. Eu andei durante bastante tempo afastada da igreja, era jovem, tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo para ir à igreja. Acho que muita gente aqui, infelizmente, já passou por isso, né? E aí, eu tinha muita insônia na época, então nas minhas insônias eu ficava assistindo televisão de madrugada, e um belo dia eu caí na Canção Nova. Eu não sabia que a Igreja Católica tinha um canal de evangelização. Então, era uma aula de Bíblia, de alguns versículos da Bíblia, que começou a me interessar. Então, sempre eu tinha insônia, eu sempre comecei a ver aquilo. E depois, hoje eu posso falar que já era Deus me pegando pelo laço ali. Ele usou da forma dele de me chamar.
chamado. Quando eu cheguei a ter esse grupo de oração, foi algum tempo depois, eu também vim voluntariamente, alguém tinha me falado, eu senti vontade, chamei uma amiga de trabalho e a gente veio. E eu me lembro até quando eu estava subindo a rampa, encontrei com uma amiga minha, ela falou assim: você está lá no grupo de oração? Se você achar estranho, insiste, tá? No começo até a gente estranha um pouquinho, mas depois a gente vê o que é a graça de Deus na nossa vida. Depois eu comecei a frequentar esse grupo de oração. Eu não conseguia ser assídua porque o meu trabalho às vezes me prendia até mais tarde nessa época. Eu trabalhava até tarde, então nem sempre dava para ver todas as segundas-feiras. E quando eu vi, o pessoal começou a falar na experiência de oração. Na época não estava tendo seminário. A gente fazia só a experiência de oração. Foi só um período que a renovação estava fazendo isso. Hoje em dia já voltamos a ter o seminário. Então, o pessoal falando de experiência de oração, Jesus me pegou de um jeito para ir nessa experiência de oração que eu não sei nem explicar para vocês. Eu não tinha vontade de ir, simplesmente eu fui. Deixei meu marido em casa, reclamando, porque eu estava indo. Aí até que na véspera eu falei assim, na sexta-feira à noite, eu falei: caramba, o final de semana inteiro, será que eu vou aguentar? Mas eu fui. Eu fui e eu vivenciei a maior experiência da minha vida com o Espírito Santo. Foi também como Marquinhos, durante a pregação do batismo do Espírito Santo, durante a efusão, eu fui tomada por uma força que eu não sabia o que era. Eu, na verdade, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Eu só sei que eu estava ali. E essa força foi me tomando e eu comecei a tremer. Por um instante, meu irmão achou que eu estivesse passando mal. Eu falei: será que eu deixei de comer? Fiquei muito tempo sem comer, então eu tenho uma crise de hipoglicemia. Eu bati o queixo. E no meio desse tremor, eu fui tomada por essa força, esse fogo que ardia dentro de mim. E meus irmãos, eu fui transportada dali. Eu não estava mais ali naquele local. Eu não conseguia entender ainda o que estava acontecendo. Eu falava: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu já não estava mais ali, eu não escutava nada, eu não escutava sequer a música. Eu estava longe. Eu estava recebendo a graça maior de Deus, que é o Espírito Santo. De repente, quando eu abri os olhos, que eu olhei para o céu, eu vi nuvens. Falei: agora eu estou maluca. Um lugar tampado, o teto tampado, como é que eu vi aquelas nuvens correndo como se fosse formar uma tempestade? E eu vivenciei aquele momento, eu chorei muito. Eu tive ali naquele momento muitas curas interiores, que só depois que eu vim a ver. Enfim, vivenciei esse momento. E aquele local que eu achei que eu não fosse aguentar, na hora de ir embora, eu não queria ir embora. Eu fiquei lá ajudando a arrumar as cadeiras, catar copinho, e eu não queria ir embora dali. Então, antes de acabar, eu me lembro que alguém já falou assim: meu irmão, a partir de amanhã, você vai cair no mundo de novo. Seus problemas são os mesmos, os problemas do seu serviço são os mesmos, nada vai mudar. Quem vai mudar é você. E foi isso mesmo que aconteceu. Porque a conversão em minha vida não foi aquela coisa momentânea, e eu comecei a ver através dos meus atos no dia a dia. Eu comecei a me modificar de uma forma que eu olhava as situações com olhos diferentes. Não eram os meus olhos mais que vinham, eram os olhos de Jesus que atuavam em mim. Porque eu permiti que eu poderia muito bem sair dali totalmente apática, vivenciei aquele momento, passou. Mas não, eu busquei isso, eu peguei isso para mim, eu quis, eu abracei essa graça. Dependia de mim ali, de mais ninguém. Jesus já tinha feito a obra dele, o resto era para minha conta. E eu fui para casa assim, numa alegria muito grande. No dia seguinte eu cheguei no serviço, estava nas nuvens, né? Aí até na hora do almoço eu encontrei com uma colega que estava também na experiência de oração. Ela falou para mim e falou assim: Larissa, você está se sentindo estranha? Porque não parece que eu estou andando em nuvem. Eu falei: mas eu estou do mesmo jeito. Pois então, eu comecei a ver mudanças minhas que me surpreendiam a cada instante. Algumas ocasiões que eu poderia de repente esbravejar, xingar, sentir ódio, eu não tinha mais aquilo. Mas não foi fácil não, tá? Eu tive muito problema, eu tive muita chance de desistir, eu tive a resistência do meu marido à igreja, que foi muito difícil para eu poder continuar, e eu estava firme porque eu queria aquilo. Eu precisava
precisava daquilo na minha vida. E chegou algumas situações que eu aprendi as palavrinhas mágicas da minha vida, que eu chamo Vinde Espírito Santo. Essas 3 palavrinhas, elas me comandam até hoje, porque até hoje não é fácil, o mundo não é brincadeira, as tentações não são brincadeiras. Então, sempre quando eu me deparava com situações que eu estava vendo, que eu estava fraquejando, eu fechava os olhos e falava, isso em qualquer lugar, tá, gente? Podia ser numa festa, num churrasco. Eu falava, Vinde Espírito Santo. E ele vinha, ele me acalmava, ele vinha sobre o meu marido, ele vinha sobre a minha família. E depois disso eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia. Acho que a mudança maior que eu tive foi de não me sentir bem em determinados locais. Jesus foi me afastando de locais de pecado, de bebedeira. Eu já não me sentia mais bem nesses locais. Muitas vezes eu tinha que ir, eu não tinha como fugir. Determinados eventos que a gente tem que ir. Mas eu não me sentia bem. E eu mudei meu jeito de agir, meu jeito de dançar. Eu, assim, realmente sou uma pessoa regida pelo Espírito Santo, com todas as dificuldades que eu tenho. Eu caio, vou dizer que não, eu sou uma pessoa de temperamento impaciente, às vezes realmente eu estouro, mas aquelas palavrinhas mágicas me tomam de volta. E o que eu posso falar de mais bonito nisso tudo é que hoje Jesus age na minha vida, ele conseguiu transformar, me dar tudo aquilo que eu sempre quis, às vezes eu nem sabia que ia ser tão bom para mim. No tempo dele, são muitos anos de caminhada. E hoje eu consigo falar que Jesus Cristo é o meu Senhor. E outra coisa também linda, toda essa história de conversão, foi que eu consegui entender o sim de Maria. E isso é o que mais me emociona. Aquela mulher disse um sim para Jesus. E eu não conseguia entender muito bem como que uma pessoa fala um sim, simplesmente porque confia no Senhor. Eu, depois disso, eu consegui entender o que é o Espírito Santo agindo dentro de mim. E é por isso que eu falo meu sim para Jesus a todo instante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povo de Deus. Você bem breve, meu testemunho, a intimidade do Senhor, primeira seguidora. Já que o Senhor começou em 1988, com um acidente de automóvel. Eu tinha chegado de São Paulo. A Ceasa veio todos os domingos. Eu tinha uma namorada em Paú, disse para minha mãe: eu encontrava roupa, eu vou para o trabalho, ficar na casa de uma namorada, e de manhã cedo eu levantar 3 horas da manhã para a Ceasa, vou trabalhar cedinho, mas vou descansar mais. Aí peguei o carro, logo tinha lançado o grupo de GTI, naquela época garotão ainda. Aí eu gostava de dar um carro, eu viemos na fazenda de São Gotardo, na minha fazenda, 800 km com 7 horas de viagem. Imagina que loucura. Aí cheguei naquela rede Pedro Azul ali, eu estava 180 km/h. Aí tinha um cara na minha frente, um cara num Del Rey, aí ele virou, sentido voltando para Venda Nova. Quando ele virou, eu falei assim: meu Deus, eu estou morto. Bati no meio do carro, o cara disse: meu Deus, está morto. Ela disse: Jesus estava sentado no banco do carro do carona. E Jesus via, aí não sobrou nada, só ficou um impacto, não sobrou nada. Aí eu não quebrei um braço, não faturei uma perna, nada. Eu era um cara católico, assim, não era aquele católico doloroso. Eu critico a Jesus: a partir de hoje, nunca mais me afasto da igreja. E até hoje, estou nessa caminhada espiritual. E se eu for contar a minha história, da minha atividade com Deus, que aconteceu na minha vida, eu vou falar a noite toda do que Deus fez na minha vida. E a maior atividade de Deus na minha vida foi o maior presente que foi, eu vou contar. Foi no seminário 2006, que eu vou contar meu testemunho, que a Espírito Santo vai na minha vida. Quero chamar uma pessoa que me deu um abraço muito especial, que foi meu pastorzinho, é o seu Carlos. Por favor, seu Carlos, levanta aí, por favor. Chega aqui. O seu Carlos foi meu pastorzinho. Ele me acolheu com tanto amor, tanto carinho, que o abraço do seu Carlos mudou a história da minha vida. Achei que eu conhecia tudo de Deus, mas ainda eu queria aprender muito mais. E Deus foi me levando a muitos lugares, levando hoje, estou aqui nesse ministério,
Eu faço um trabalho voluntário todos os sábados. São 15 anos de Eucaristia. Vou falar um pouquinho só. Eu sirvo no Convento da Penha. Eu saio do Convento da Penha, vou lá em Cariacica fazer visita a pessoas em casa doentes. E no domingo eu faço um trabalho na Santa Casa com os doentes. Cada um de nós católicos, meus irmãos, tira esse tempinho, visita seu irmão, que aqui nós estamos aqui unidos. É isso, é só um abastecimento para nós, no Espírito Santo de Deus. Deus está abastecendo para a nossa batalha lá fora, dia a dia. Aqui é só um abastecimento da força do Espírito Santo, que é lá fora que a gente vai ter a batalha. E lá a gente vê cada dificuldade do nosso irmão, no leito da cama, e se dá um abraço, dá uma palavra, dá um amigo. E a gente vê tantas pessoas solitárias, gente no quarto, vai trabalhar. Você é de onde? Eu sou de Cachoeiro, eu sou de Itapiruna, sou da Bahia. Você está sozinho? Estou sozinho. É muito triste, meus irmãos. E quando o seu cara me acolheu aqui no seminário, aqui em 2006, ele me deu um abraço tão carinhoso que parecia que era Jesus que estava me abraçando. Eu agradeço muito aqui que o seu cara me deu um aprendizado na minha vida. E esse amor nunca mais sai do meu coração. O amor que eu tenho por todos que estão aqui no salão. Nunca desiste de buscar Deus na sua vida. Não deixa. A gente que sofre, nossos problemas vão ter todos os dias, mas com Jesus a gente enfrenta os problemas. Em cada caridade, quer saber que nós temos o quê? Um defensor, que é o parágrafo. Eu lembro da última apresentação que diz assim: você pode perder tudo, cara, tu tira tudo de você, mas ver na fé não pode tirar. É isso que nós temos que viver na nossa vida. Nós pode perder tudo, ficar sem nada, mas sem a fé nós somos derrotados. E uma fé sem a obra é uma fé morta. Nós temos que sair daqui hoje, desse salão aqui, convencido de uma coisa: nós temos que se amar. Hoje eu partilhava com aqui na oração ali atrás, ali, São Brutinho, que Deus, Ele dizia no Santíssimo, que Ele ouve meu amor o tempo todo, a minha fraqueza o dia todo. E às vezes, quantas vezes o irmão chega perto da gente, quer se abrir, conversar conosco, nós se ignora, não temos tempo para ouvir. E se nós falamos desse Deus, que recebemos esse Jesus Eucaristia, vamos nos encontro dele, ele vem ter a nós, porque nós vamos ouvir nosso irmão. E assim que o Carlos fez. Quando cheguei aqui, o seu Carlos foi, me abraçou: vem cá, meu irmão, você vai ser minha ovelha, eu vou tomar conta de você. Muito obrigado. Vamos ficar de pé? E vamos fazer essa experiência também que nós precisamos fazer nesta noite. Essa experiência de Pentecostes, de experimentar essa graça do Espírito Santo, e sairmos daqui desta noite com essa convicção no coração de que nós somos novas criaturas. Ergue seus braços mais uma vez e canta: ó, enche-me Espírito, ó, enche-me Espírito. Vai cantando isso, vai fazendo essa canção mais uma vez a sua oração, clamando o Espírito Santo, porque nós queremos beber dessa água limpa que a costa procura tanto, até encontrar. Ela sobe no mais alto do monte para encontrar essa água limpa. E nessa noite nós não queremos beber água misturada, apenas a água viva do Espírito Santo. Ó, enche-me Espírito. Ergue seus braços, cantemos.